Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Esta que é uma casa de oração, onde viemos em busca do nosso refazimento físico e espiritual, onde buscamos o lenitivo que irá abrandar as nossas dores do dia a dia, nos tornar mais fortes, nos trazer o entendimento de que tanto necessitamos. Mas para que possamos receber aquilo que viemos em busca, é preciso estarmos conectados com o mais alto. E essa oração se faz com a prece, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E como fazemos todas as quintas-feiras, neste momento vamos fechar os nossos olhos e em pensamento nos dirigir até nossos lares. E lá vamos percorrer cada cômodo da nossa casa. Vamos também, neste momento, dirigir nossos pensamentos àqueles que lá deixamos. Nossos cônjuges, pais, filhos, as pessoas que nos auxiliam no dia a dia. E todos aqueles que compartilham o lar conosco. Que todos recebam os bálsamos salutares que nós também viemos em busca. Feito isto, vamos voltar ao nosso ambiente para ouvirmos a lição do Evangelho, que está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 3 nos diz: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Esta passagem está em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13 e 23 e 24, e em Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Cristo nos deixou essa mensagem há 2000 anos atrás.
para que nós nos preveníssemos dos falsos profetas, que já existiam naquela época e muito antes do Cristo. Haja visto que no Evangelho quando se fala do funcionamento do sinédrio, de como atuavam as religiões na época do Cristo, nós vimos que para ganhar a indulgência do Pai, bastava oferecer oferendas, bastava contribuir com o templo, não se exigia nada de esforço, nada de reforma íntima. Bastava apenas que tivéssemos quites com as nossas obrigações com o templo, não com nós mesmos. E Jesus, que já era um espírito crístico, quando a terra foi formada, ele sabia que a humanidade durante muito tempo continuaria cometendo esse erro, como acontece até nos dias de hoje. Quantos irmãos nossos dizem que vêm em nome do Cristo, seduzindo com facilidade, prometendo que aqueles que os seguirem irão ter seus problemas financeiros, amorosos, de saúde, toda a gama de problemas resolvidos se os seguirem e contribuírem para aquela causa que ele vem dizer, vem professar. Meus irmãos, Deus não faz barganha conosco. A mesma lei que serve para o espírita, serve para o católico, serve para o protestante, serve para o evangélico, serve para o ateu, que é o amar ao próximo e a Deus. Jesus disse, toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E às vezes vemos irmãos, igrejas, pedindo ofertas, fazendo dia de cura, dia de libertação, e faz aquele alarido todo. E parece que para alcançarmos aquilo que queremos mais, temos que contribuir. Religiões não foram feitas para isso. As religiões sérias, o que é que fazem? Elas auxiliam, mas de que maneira? De que nós, pelo nosso esforço, com a ajuda do Evangelho e colocando em prática no nosso dia a dia, nós conseguimos o que queremos. Jesus mesmo disse, se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a essa montanha, te desloca daqui para ali, e ela se removerá. Então, esse é o papel das religiões sérias, nos ajudar a resgatar a nossa fé, o nosso amor próprio, o nosso amor com o próximo, a exercitar a caridade, a sermos melhores conosco mesmo, a melhorarmos todos os dias, tendo a consciência de que falhamos, mas todos os dias também podemos recomeçar a nossa luta e seguir em frente, com o auxílio de Jesus e a espiritualidade maior. Não é à toa que Deus nos concedeu um anjo de guarda. Ele nos ampara, ele nos intui, ele nos acompanha todos os dias, 24 horas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E para a palestra da noite, nós temos o nosso irmão Pablo, trabalhador e estudante dessa casa. Vamos vibrar com ele para que ele encontre facilidade de trazer o tema que preparou para nós.
Uma boa noite a todos. Fico muito feliz por poder estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco acerca da doutrina espírita e do Evangelho, que tanto nos inspiram e que tanto nos sustentam para as lutas diárias de nossa existência. Conta-nos Adelino da Silveira, antigo amigo de Chico Xavier, que em uma daquelas épocas onde, devido à sua idade avançada e saúde fragilizada, Chico não conseguia sair com tanta frequência de casa. Porém, numerosa multidão se reunia em torno do seu centro espírita e da sua residência. Inúmeras pessoas, homens, mulheres, jovens e idosos, todos queriam ver a Chico. Alguns diziam: o meu sonho era conhecê-lo, o meu sonho era tocá-lo. Algumas pessoas queriam afastar alguma ideia de suicídio recorrente, ou até mesmo receber mensagens de entes queridos já desencarnados. E Chico, então, profundamente sensibilizado, atende a cada uma daquelas pessoas. E logo após, então, em conversa com seu amigo Adelino, ele então diz: é muita bondade dessas pessoas em virem até aqui hoje. Afinal, eu já estou velho, já estou doente, não tenho como contribuir mais com tanta eficácia. Por que acreditas, então, de que todas essas pessoas vieram aqui hoje? E Adelino passou então a refletir e se recordou de Jesus, de que por onde o mestre passava, numerosa multidão também se reunia para vê-lo. Homens e mulheres das mais diferentes cores e classes sociais, todos queriam ver a Jesus, queriam tocá-lo, serem curadas, muitas vezes fisicamente, porém, acima de tudo, espiritualmente. E após longas reflexões, Adelino então diz a Chico: elas estão com saudade de Jesus. Elas estão com saudade de Jesus. E todos nós que aqui nos encontramos na noite de hoje, conscientemente ou inconscientemente, também sentimos uma imensa e profunda saudade de Jesus. Todos nós aqui também, acredito eu, nos denominamos cristãos. Mas o que é ser cristão? O que significa ser cristão? Será que ser cristão é apenas se denominar cristão? Será que ser cristão é apenas conhecer a Jesus e aos seus ensinamentos? Será que ser cristão é apenas ir uma ou duas vezes da semana aos templos religiosos, igrejas e centros espíritas? O que significa ser cristão? E o termo cristão nos foi sugerido pelo evangelista Lucas. Porque no seu tempo, as pessoas que seguiam a Jesus, que acreditavam
nos seus ensinamentos, eram denominadas de viajores. E ele então propôs que se fossem chamados de cristãos todo aquele que age de acordo com os ensinamentos nos deixados pelo Mestre. Todo aquele que age de acordo com os ensinamentos nos deixados pelo Mestre. E é a partir então da denominação nos deixada pelo evangelista Lucas, de que ser cristão passa a ter um significado muito mais amplo e muito mais profundo. Porque agora ser cristão implica ação, implica atitude, implica exemplo. E por muitas vezes acabamos nos esquecendo disso. E no Evangelho de João, capítulo 5, ele nos narra o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E em certo momento, ela então lhe questiona: onde, portanto, devemos adorar a Deus? Visto que os nossos antepassados nos dizem que devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. Porém vós, os judeus, nos dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. Onde, portanto, devemos louvá-lo? E Jesus então diz a ela: haverá tempo onde não serão necessários templos para se louvar a Deus. Haverá tempo onde não serão necessários templos para se louvar a Deus. Nos mostrando então a importância de vivermos conforme os ensinamentos de Jesus, não apenas nos templos religiosos e centros espíritas, mas em todo momento. Porque conforme nos diz Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no prefácio do seu livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina. Porque para ele, cada momento e cada lugar se faz necessário com que possamos agir conforme os seus ensinamentos. E nos dias de hoje, nós vivemos num relativismo moral tão grande, de que por muitas vezes é difícil se distinguir um cristão de uma pessoa que não tem qualquer tipo de vínculo com qualquer instituição religiosa ou até mesmo religiosidade. E nós, por muitas vezes, acabamos acreditando de que por Deus ser bom, por Deus ser amoroso, tudo vai ocorrer bem. Acabamos nos esquecendo de que há a justiça divina, de que se faz necessário com que possamos nos reajustar perante ela, de que ela não age conforme a nossa vontade ou o nosso bel prazer. E certa vez, então, Gandhi participava de uma conferência. E em certo momento, um teólogo americano católico questiona ele: o que nós devemos fazer para conseguir converter o maior número de indianos ao cristianismo? E Gandhi então diz a ele:
os cristãos são muito diferentes do seu Cristo. Porque eu tenho certeza de que se os cristãos fossem parecidos com o seu Cristo, toda a Índia já havia se convertido ao cristianismo. Nos demonstrando, então, a nossa responsabilidade de, a cada dia, de fato, buscarmos nos assemelhar a Jesus. Porque é através dos nossos exemplos, das nossas ações, que nós conseguimos influenciar as pessoas e fazer com que o mundo se torne de fato melhor. E é claro de que por muitas vezes nós falharemos. Afinal, ainda somos imperfeitos. E junto da imperfeição, consequentemente, também vem o erro, também vem a falha. Mas é importante com que não possamos desanimar. Afinal, como nos diz Haroldo Dutra Dias, juiz, e um dos mais importantes conferencistas espíritas da atualidade, hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos a nossa melhor versão. E de que cada dia, ao acordarmos, pudéssemos nos olhar no espelho e dizer: hoje eu sou o meu melhor eu. Hoje eu sou o meu melhor eu. E que hoje, então, eu busque ser melhor do que eu fui ontem. De que no amanhã eu busque ser melhor do que eu fui ontem. Buscando assim sempre a constante evolução. E é claro de que para melhorarmos, para de fato seguirmos a Jesus, se faz necessário com que possamos ir de encontro ao Mestre. E no Evangelho de Marcos, temos o relato da cura de Bartimeu. E todo o movimento que ele realiza para se diferenciar da multidão e ir até Jesus. E Marcos, então, nos diz de que havia um homem, mendigo e cego, de nome Bartimeu. E ele, então, sabendo de que Jesus haveria de passar por uma das principais ruas da cidade, realiza, então, o seu primeiro movimento. E junto da multidão, vai até a rua onde Jesus haveria de passar. Marcos, então, nos diz de que Bartimeu era portador de uma capa. Mas por que Marcos haveria de nos contar este pequeno detalhe? E qual o sentido teria um homem mendigo e cego de ter uma capa? E acontece de que o Império Romano era tão bem organizado de que para você poder pedir esmolas, se era necessário com que se fosse feito um cadastro. E após então efetuado esse cadastro, você recebia uma capa com os seguintes dizeres: este homem é um miserável. Ele vive de esmolas. E Bartimeu então se encontra na rua a qual Jesus haveria de passar. E quando o mestre então vai passando, toda a multidão permanece em silêncio, apenas admirando a Jesus. Porém, agora Bartimeu realiza o seu segundo movimento. Enquanto todos permaneciam calados, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. E as pessoas
se enfurecem e dizem a ele: cala-te, cala-te. E ele não as escuta e grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi. E é nesse momento, então, em que Jesus para. Porque ele diz: este realmente quer ser curado. Este realmente merece ser curado. E ele então pede para que Bartimeu vá até ele. E Bartimeu, então, num movimento sem volta, larga a sua capa. E é claro que numa rua cheia de mendigos, certamente eles se engalfinhariam para ficar com a capa. Porém, a capa tem um significado muito mais amplo e muito mais profundo. Ela simboliza a nossa zona de conforto. Porque para irmos de fato até Jesus, se faz necessário com que possamos entender de que o homem velho que habita em nós mesmos não pode mais continuar existindo. De que se faz necessário com que surja um novo homem. E para isso, temos de deixar de lado certas palavras, certos pensamentos e certas atitudes. Temos de deixar a nossa zona de conforto para trás. E Bartimeu então chega até Jesus. E o mestre lhe faz uma das perguntas mais filosóficas e profundas possível. O que queres? E ele então diz: que eu possa ver. E este também deveria ser o nosso pedido para Jesus. Porque quem sabe ainda não estejamos cegos pelas coisas terrestres e materiais. Quem sabe ainda não estejamos conseguindo enxergar com clareza a verdadeira importância e o verdadeiro significado da nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Será que de fato hoje estamos enxergando? Ou ainda estamos cegos como Bartimeu? E Bartimeu então é curado. Fisicamente, porém acima de tudo, espiritualmente. E através então do seu exemplo, conseguimos visualizar que é através da força de vontade, é através da perseverança e do movimento em que podemos ir até Jesus. Porque Jesus gosta daqueles que de fato se movimentam, de fato têm atitude. E de todas as denominações que são dadas ao mestre, talvez a de professor seja a que mais se adapte. Afinal, como todo bom professor, Jesus tem didática, ele tem paciência, ele aplica novamente a lição, porém, ele dá a prova. E para que pudéssemos estar mais aptos à realização dessa prova, que é a nossa atual existência, ele nos deixa alguns ensinamentos. Ele nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra? Mas o que isso significa? Primeiramente, se faz importante com que possamos recordar de que na época de Jesus não havia eletricidade.
consequentemente, também não havia geladeiras. E por isso, a conservação dos alimentos era algo muito mais complicado. E o sal, então, não tinha como a sua principal função salgar ou dar sabor ao alimento, mas sim conservá-lo. Cuidar para que ele não se corrompesse com facilidade. E quando Jesus então diz de que nós somos o sal da terra, ele espera de que onde estejamos, não nos deixemos corromper pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo, que infelizmente ainda habitam em nós mesmos. Ele espera que sejamos a conservação da alegria, do bom ânimo, de que onde estejamos, possamos de fato ser a diferença. Possamos nos destacar perante a multidão. E se faz necessário com que possamos refletir. Será que hoje eu sou o sal da terra? Será que eu sou o sal da terra na minha escola, no meu trabalho, na minha família? Será que através das minhas atitudes eu consigo influenciar positivamente as pessoas que vivem ao meu redor? Será que eu estou fazendo a diferença? Jesus também nos diz que nós somos a luz do mundo. E para que haja vida, se faz necessário a luz. Para que possamos enxergar perante a escuridão, há a necessidade da luz. E Ele espera que através das nossas ações, das nossas palavras, possamos ser a luz nas vidas das pessoas. Que possamos, através da nossa luz, do nosso aperfeiçoamento moral, influenciar as pessoas e, de fato, lhes mostrar o caminho para irmos até Jesus. Jesus também nos diz: se quiserdes ser considerados os meus discípulos, amai uns aos outros. E Madre Teresa nos dizia de que amar ao próximo que está longe não é tão difícil. De que se compadecer de uma pessoa que foi atingida por um tufão na Somália não é tão complicado. De que ter compaixão de uma pessoa que vive a guerra na Síria não é tão difícil. Porém, muitas vezes, amar ao nosso próximo, que realmente está próximo, é algo que ainda não conseguimos realizar. E que possamos então refletir: será que de fato hoje eu estou amando ao meu próximo? Ou estou deixando para o dia de amanhã? E quem de nós pode nos dizer com absoluta certeza de que hoje não seremos chamados de volta à nossa verdadeira vida, a pátria espiritual? E se desencarnássemos hoje, iríamos de consciência tranquila, sabendo de que fizemos o nosso melhor, de que realizamos todo o bem que nos era possível fazer? Será que não estamos deixando para o amanhã, para nos reconciliarmos com a nossa mãe, para pedirmos perdão ao nosso pai, para abraçarmos
ao nosso irmão? E Chico Xavier nos dizia de que a principal reclamação dos espíritas desencarnados é de que eles poderiam ter feito muito mais. Porém, não o fizeram. E de que então não deixemos para o amanhã, para amar ao nosso próximo, para pedir perdão aos nossos familiares, para fazermos a caridade. Porque por muitas vezes as nossas encarnações passam num piscar de olhos. E quando nos damos conta, já não é mais possível realizar todo o bem que queríamos nesta encarnação. E será então que o espírita é de fato cristão? Se ser cristão é pagar a certas mensalidades, a certas contribuições, é seguir a cultos exteriores, é não ter uma linha de raciocínio e uma fé raciocinada, o espírita não é cristão. Porém, se ser cristão é conforme nos diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os Espíritos, então, na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, eles dizem: Jesus. Se ser cristão é ter Jesus como guia e como modelo, é tê-lo como base de nossas vidas, o espírita é cristão. Porém, que para nós, ser cristão não seja apenas uma simples denominação, mas sim um sentimento, uma atitude. Porque se hoje fôssemos acusados de sermos cristãos, haveria provas contra nós? Ou será que apenas leves indícios? Será que nos declararíamos cristãos perante a multidão? Ou permaneceríamos calados? E no tempo de Jesus, por muitas vezes, se foi necessário que houvesse o sacrifício dos cristãos. Porém, hoje, o único sacrifício que realmente nos é exigido é para que possamos sacrificar ao nosso orgulho, à nossa vaidade e ao nosso egoísmo. Que a partir de hoje, então, possamos criar provas concretas e inquestionáveis da nossa comunhão com Cristo, de fato sermos verdadeiros cristãos. E agora, como citado anteriormente, vamos matar um pouco da saudade de Jesus. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. Vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. Não vê o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Era uma tarde do dia 4 de outubro de 1226. E Francisco de Assis, homem que pela sua vida de caridade e abnegação foi o que mais se aproximou de Jesus, em seu leito de morte disse: eu fiz o que me cabia. Que Jesus também vos dê sabedoria para fazer o que vos cabe. E Jesus conta com cada um de nós, do jeito que nós somos. E Ele espera de que possamos atribuir toda a força e importância que damos às coisas terrestres e materiais ao seu Evangelho. Porque aí sim, são páginas luminosas que nós deixamos para os nossos amigos, familiares e para todo o ambiente em que convivemos. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Somos uma pessoa que se emociona fácil, até com propaganda de televisão, lendo um livro. E hoje assistindo a palestra desse jovem.
falando com tanta propriedade sobre a importância de sermos cristãos, sobre Jesus, e principalmente da forma como finalizou a palestra, está sendo até difícil encerrar os trabalhos. Mas nesse momento, harmonizados por essa bela mensagem que o nosso irmão trouxe, vamos pedir pelos nomes que estão nas urnas, pelas águas que se encontram nas bancadas, por todos os nossos irmãos necessitados, que como nós são filhos de Deus, pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que possamos, como cristãos, transformá-lo num mundo mais fraterno, mais digno, com mais igualdade, mais amor, como Cristo nos ensinou. Vamos pedir também por todos aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, pelos motivos mais variados, e também pelas intenções que trazemos dentro de nós. Neste momento, vamos nos preparar para o passe. O passe que é transfusão de energia. Vamos pedir a Jesus, como fez Bartimeu, para que Ele possa, através dessas energias salutares, trazer-nos o alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Que possamos cultivar dentro de nós todo sentimento bom, todo sentimento de caridade, toda a fé, toda esperança. Que possamos nós mesmos ser o nosso instrumento de cura e de auxílio àqueles que necessitam. E como estamos na semana da Páscoa, a Páscoa que tem o sinônimo de renovação, que deixemos nascer dentro de nós o homem novo, o homem simples, mais aberto às coisas espirituais. E assim, agradecidos por tudo que recebemos nesta noite, nós rezamos ao Pai como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E assim, nós encerramos os trabalhos da noite de hoje, desejando aos irmãos e aos seus familiares uma feliz Páscoa.